Bem-vindos à nossa discussão. Hoje, a gente analisa a recente decisão do Supremo Tribunal Federal sobre o tema 1209. É um caso de repercussão geral, o que significa que ele cria um precedente, né? O STF decidiu por 6-4 contra o direito à aposentadoria especial para vigilantes. Então, a questão que fica é: essa decisão é uma derrota injusta para trabalhadores expostos a riscos diários? Ou é, sim, a conclusão técnica de uma disputa jurídica bem mais complexa? Eu defendo que a decisão ignora a realidade da profissão e é, sim, um golpe duro nos direitos desses trabalhadores. Pois é. Já a minha perspectiva é de que, embora o resultado seja socialmente muito sensível, ele reflete uma controvérsia jurídica genuína e profunda sobre como interpretar a lei previdenciária, especialmente depois da reforma de 2019. O placar apertado, 6-4, não indica um descaso, sabe? Mas sim uma divisão bem técnica na mais alta corte do país. Olha, para mim, o impacto prático é o que realmente define a questão. O 10º voto do ministro Gilmar Mendes basicamente selou o fim da aposentadoria especial para os vigilantes que não usam arma de fogo. A percepção da categoria, e a gente vê isso na fonte, é de uma injustiça profunda. São pais e mães de família que contribuem rigorosamente, pagam INSS e agora se sentem, assim, culpados por um suposto rombo nas contas públicas. Fica aquele sentimento de que a corda sempre arrebenta pro lado mais fraco, né? Sim, eu entendo perfeitamente o impacto emocional, a frustração. No entanto, reduzir a decisão a uma questão de medo de quebrar o Brasil, eu acho que simplifica demais o raciocínio jurídico por trás. Um placar dividido como esse no STF, geralmente sinaliza um embate de teses, de fato. A discussão central, muito provavelmente, não foi sobre o valor ou o risco da profissão, mas sobre a classificação técnica da atividade. A questão de fundo é se a periculosidade, ou seja, o risco de vida, se enquadra nos mesmos critérios de insalubridade, que exigem exposição a agentes químicos, físicos, enfim, critérios que ficaram mais estritos depois da reforma. Certo. Mas essa distinção técnica não parece um pouco abstrata demais diante da realidade? A profissão de vigilante impõe um estresse psicológico constante, uma tensão diária que adoece tanto quanto um agente químico. A lei, ao focar em critérios tão rígidos, acaba criando uma injustiça. Ela ignora o risco real, a violência que esses profissionais enfrentam todo dia. Que critério técnico é esse que não consegue enxergar o perigo evidente da profissão? Entendo, essa é uma leitura possível, mas ela talvez não leve em conta que o papel do STF é garantir uma aplicação uniforme da lei para milhões de trabalhadores, não só para um grupo. Se o tribunal abrisse uma exceção para a periculosidade dos vigilantes com base numa percepção de risco, ele teria que reavaliar dezenas de outras profissões, como motoristas de carro forte, eletricistas. A decisão, provavelmente, buscou manter uma coerência com o texto da lei que veio do Congresso, que de forma deliberada restringiu as hipóteses de aposentadoria especial. É uma questão de interpretar norma que existe, e não de criar uma nova regra com base em equidade. Mas, mesmo assim, a fonte sugere que o argumento econômico foi decisivo. A preocupação com o impacto financeiro parece ter pesado mais do que o direito adquirido, do que a justiça social. Como não interpretar isso como uma decisão mais política e econômica do que jurídica? Essa é uma linha de raciocínio compreensível, mas atribuir a decisão só à pressão econômica é um pouco especulativo, né? Decisões previdenciárias do STF sempre precisam considerar o princípio do equilíbrio atuarial, que é a garantia de que o sistema vai ter recursos para pagar todo mundo no futuro. Isso não é só medo, é uma responsabilidade constitucional. A análise dos votos contrários provavelmente mostraria que os ministros se basearam na ausência de uma previsão legal explícita para essa atividade após a reforma, e não apenas numa planilha de custos. O equilíbrio do sistema é em si um princípio jurídico. No fim das contas, do ponto de vista do trabalhador, o resultado é um só: a perda de um direito. O placar apertado serve só como um registro de que a batalha foi difícil, mas no fim foi perdida.
A categoria se sente penalizada por um cálculo econômico que não deveria se sobrepor à proteção de quem trabalha sob risco constante. E por outro lado, a análise fria do direito mostra que a decisão do tema 1209 foi um marco na interpretação das novas regras. O placar dividido não diminui o resultado, mas revela a complexidade do tema. A verdadeira chave para entender a decisão não está na emoção que ela causa, mas sim nos fundamentos técnicos e constitucionais que dividiram o plenário da Corte. Fica clara, então, essa enorme tensão entre a percepção de justiça de uma categoria e a aplicação de princípios legais mais gerais que regem todo um sistema. Exatamente. A matéria original expõe o drama humano por trás da decisão, mas uma compreensão completa do porquê se chegou a esse resultado exige um mergulho nos argumentos jurídicos, que são áridos, mas foram decisivos.